a relação entre ufologia e Chico Xavier tem que começar no Livro dos Espíritos de 1857, porque é a única doutrina que oficializa a existência de vida em outros planetas e que detalha esta existência, abordando formas diferentes de vida e de contato e a transmigração que nós somos facultados a ter de um mundo para outro na nossa escala evolutiva. Talvez a maior referência que o Espiritismo tenha a nível mundial depois de Allan Kardec é Chico Xavier. Este arauto da Boa Nova, este espírito divino de referência sobre a caridade e o amor fraterno. Então percebam bem, assim, mais de 50 anos atrás, Chico Xavier falava de ufologia, que não era oficialmente falada. Não havia ainda estabelecido no mundo aquilo que a gente chama de ufologia, que passou a existir a partir das abduções mais conhecidas no pós-Segunda Guerra Mundial, como a Beth Barney Hill, a Elizabeth Andreasson, o nosso Antônio Villaboas aqui no Brasil, e Bianca e Hermínio. Antes de todo este movimento, nada religioso, totalmente baseado em pessoas que acreditam numa ufologia tridimensional, através de Chico Xavier, os espíritos de luz já vinham nos falar sobre a existência de vida em outros planetas. Então, Chico é, para mim, o grande primeiro passo para que nós entendamos que a ufologia tem que ser estudada em toda a sua multiplicidade de aspectos. É importante a pesquisa tridimensional sobre as naves, sobre os efeitos físicos que elas têm, sobre as abduções, sobre os contatos. Mas, acima de tudo, nós precisamos compreender a parte espiritual deste contato, com civilizações que são ou não mais evoluídas que nós moralmente, mas que através do contato extrafísico, que o Espiritismo nos faculta através da mediunidade, nós possamos compreendê-las e sermos por elas também compreendidos. A pluralidade dos mundos habitados significa exatamente a semeadura da vida em diferentes mundos, porque é um pensamento extremamente reducionista crermos que só a Terra tem habitação. Se isso é verdade, há um erro grave na evolução, porque nós somos uma raça muito hostil e primitiva ainda, né? Assim como a gente achava que a Terra, o Sol orbitava em torno da Terra, hoje um pensamento tão reducionista quanto é achar que só existe vida inteligente na Terra. No Livro dos Espíritos nós temos diversas perguntas, na verdade são 23, que abordam este tema da vida que existe em diferentes mundos, nem todas nesta forma hominal adâmica nossa, e que se manifestam nestes mundos que são escolas evolutivas como a Terra é. Existem planetas onde a vida é igual a nossa, um nível de expiação e prova, com esse desenvolvimento tecnológico similar, um pouco maior, um pouco menor, mas moralmente nós somos muito similares. Existem planetas que estão atrás de nós, ainda com a vida na Era das Cavernas ou na Era Medieval, do ponto de vista tecnológico e moral, e existem outros em que a vida já atingiu o plano de regeneração, onde a vida é entendida como fraternidade, onde tecnológica e moralmente todos os campos estão mais desenvolvidos. E existem outros, onde existe desenvolvimento tecnológico, mas a evolução moral não acompanhou, porque eles desenvolveram só o lado racional das suas inteligências. E esta pluralidade é que torna divertida a vida, porque nós fazemos parte de uma família cósmica, ainda que nós não compreendamos ainda este contexto e que estejamos dela apartadas pelos erros de escolha que cometemos no passado como raça. Mas em todos esses mundos, deste universo fantástico que a gente habita, a vida se procede, a lei da evolução é perene e obrigatória para todos nós, e não importa onde estivermos, sempre haverá a lei da afinidade regendo os nossos ditames e as nossas corridas evolutivas. As pessoas que acreditam que existe a vida só na Terra, eu gostaria muito que elas retornassem à Era Medieval, quando Galileu quase foi queimado numa fogueira, porque ele dizia, gente, é a Terra que gira em torno do Sol, não é o Sol que gira em torno da Terra. Os maias sabiam disso. E nós, civilizados, entre aspas, né, recusamos a compreender que nós não somos o centro de tudo. Eu vejo essas pessoas com uma base materialista muito arraigada, muito forte. Elas têm muito medo de abrirem a própria consciência para outras possibilidades, porque a verdade, elas são inseguras, né? A gente vê a negativa que a ciência oficial faz de uma coisa absolutamente óbvia, que para mim é óbvio que existe a vida em outros mundos, porque não há comprovação científica. Meu Deus, a gente não comprovou cientificamente ainda que Deus existe. E nós sabemos que Deus existe. Então o que eu digo para essas pessoas é, não se portem como os inquisidores na época de Galileu, abram-se para novas possibilidades, busquem novas explicações, estudem. Hoje a expansão da consciência é um dever obrigatório para todos nós
que temos a necessidade de aspirarmos por uma sociedade mais justa e fraterna. O Chico Xavier, quando participou do Pinga Fogo em 71, ele ratificou o que já se sabia. Apesar de ser um homem boníssimo e humilde, ele tem uma coragem imensa, porque não é nada fácil você dizer, eu falo com mortos, eu falo com gente morta e, gente, eu falo com pessoas que não são deste planeta. O Chico, em 71, falou na Confederação Galáctica, que hoje os próprios ufólogos não aceitam e que nós que somos espíritas e ufólogos temos certeza, porque os extraterrestres nos falam desta relação, desta confederação que reúne planetas, todos eles sob a tutela do amado Mestre Jesus, que dirige a todos nós para o conhecimento e a compreensão da lei da fraternidade. Quando o Chico, em 71, começou a falar sobre o retorno da humanidade à confederação, se até 2019 nós não criássemos uma terceira e devastadora guerra mundial, o Chico estava deixando claro que ele sabia, e de fonte segura, que a vida se processava fora da Terra e que nós estávamos no contexto, apesar de desconhecer este contexto. Que havia um conselho de seres superiores que se preocupavam com os destinos da humanidade terrestre, que ainda é bastante hostil e primitiva e que tem um comando tecnológico com armas de destruição em massa que podem arriscar não apenas a vida na Terra, mas o próprio planeta e, por consequência, o sistema solar. Então, foi um marco para a ufologia, assim como para o espiritismo, um programa Pinga Fogo que durou horas, que foi a maior audiência da televisão brasileira e que certamente levou a milhares de mentes que estavam sequiosas pelo conhecimento, pela expansão da consciência, o caminho para que elas buscassem também superar dogmas menores, radicais, em prol de um dogma maior e libertário como é o espiritismo. Então, o Chico, para mim, é o grande mártir. E quando o Chico falou da confederação, eu me senti tão feliz, porque todo mundo dizia que eu estava mentindo a respeito dos extraterrestres. De repente vem o Chico Xavier e confirma isso, né? Então, para mim, foi muito bom. Naquele dia, eu tive certeza que eu não estava enlouquecendo. Na verdade, o Chico é o grande responsável por eu ter abraçado a missão que eu abracei. Se não fosse o Chico, eu não estaria aqui. É atribuído ao Chico essa data, né? Ninguém ouviu... Bom, ele falou em 2019. Na verdade, ele falou numa época, né? Mas o Geraldo Lemos, né, que o Chico tinha um carinho enorme por ele e eu conheço como palestrante, é uma pessoa maravilhosa, ele contou coisas que o Chico disse para ele a respeito de um futuro possível para a humanidade. E entre estas coisas, o Chico disse, e isto é real, que houve um conselho da Confederação a respeito do destino da raça humana, porque é uma raça que vem repetindo erros aí já há milênios, sem muita expectativa de melhora. Quer dizer, a evolução moral que nós temos, ela é muito arrastada. É uma evolução em progressão aritmética, enquanto que a nossa tecnologia progride em geométrica. Então, essa disparidade de ritmo evolutivo, numa raça lábil emocionalmente como nós somos, quer dizer, nós geramos corpos humanos que têm um controle chamado sistema límbico, que é o responsável por materializar as emoções que nós, espírito, temos. Ele é primitivo porque ele é muito reativo, o delay entre vir a energia do espírito para a manifestação no corpo físico é de bilionésimos de segundo, então isso nos torna hiperreativos e é por isso que nós somos tão instáveis emocionalmente. Esta raça é problemática, é uma raça que preocupa os planetas mais evoluídos por causa do poderio bélico que nós já temos, notadamente atômico, né? Que hoje tem muita bomba atômica aí no planeta. Mas nós temos um advogado de defesa que é um rapaz teimoso, que não abre mão da gente, chamado Jesus. E ele conseguiu para a Terra uma moratória. Esta moratória encerra-se em 2019, em que se até lá nós não conseguíssemos promover uma terceira guerra mundial, nós estaríamos entrando num período de progresso extraordinário em todos os campos e retomaríamos o contato com entidades extraterrestres em massa, em larga escala, com troca de conhecimentos e, sobretudo, com a compreensão da vida pela lei da fraternidade que teve em Jesus o seu maior exemplar aqui na Terra, né? Então, essa data limite que é atribuída de 2019, veja, o futuro não existe. Nós temos o passado, que é uma energia que existe, o presente, que é a energia que a gente faz. Existem muitos leques e muitas opções de futuro, por isso que eu não gosto de fechar uma data. Eu acho isso arriscado, porque se a nossa hostilidade crescer, isso pode ser antecipado. Se a nossa hostilidade se abrandar, isso pode ser adiado. Então, não fechemos uma data, mas eu tenho certeza que existe sim esta planificação, que existe um período limite para a humanidade atingir o nível de consciência que é necessário, não é? E que se nós bem sucedermos, nossa, vai ser fantástico.
né? Você ter contato com os espíritos mais evoluídos, com civilizações mais evoluídas, de uma forma clara, fácil e cotidiana. Oxalá a gente escolha o caminho certo, né?